concurseiro de TRT e sente que estuda, mas não avança no conteúdo imenso daquele edital. Parece assim que chega o final do dia, estudou 2, 4, 8, 12 horas, mas não saiu do mesmo lugar. Ou ainda, estuda semana, estuda meses, mas não sabe ainda em que pé do conteúdo tá, ou nem qual é o índice de acerto que tem dentro desse conteúdo. Pois então, pensa comigo. Isso é o que acontece com a grande maioria dos concurseiros. Por quê? Quando a gente está na escola, a gente sabe exatamente o nosso rendimento, a gente sabe exatamente que parte da matéria a gente está estudando, porque a gente tem provas trimestrais. Aí a gente vai para a faculdade e a gente tem provas semestrais. Então a gente sempre tem um professor, uma professora, ou seja, uma terceira pessoa avaliando o nosso processo de aprendizagem. Quando a gente está no trabalho, a gente também tem um superior, uma superior que nos dá um feedback sobre o nosso rendimento. E mais do que isso, a gente sabe o nosso rendimento porque a gente está ali produzindo alguma coisa. Se você é vendedor, por exemplo, você sabe, vendi X nesse dia, vendi X nessa semana. Eu, por exemplo, trabalhava como advogada. Eu sabia exatamente, hoje eu fiz tantos recursos, fiz tantas audiências. A gente consegue ter meio de auferir o nosso rendimento. Só que quando a gente está no mundo dos concursos, a gente está sozinho. A gente não tem uma terceira pessoa para nos dizer exatamente o que está acontecendo, como a gente está rendendo ou não. E ainda a gente tem aquele edital gigantesco, um monte de tópico que a gente olha para aquilo e a gente sente que vai indo, mas não avança. E o que acontece? A gente descobre o nosso rendimento quando vem o resultado da prova. Aí, quando a gente recebe o resultado da prova e o nosso nome quase sempre não está na lista, aí a gente descobre que o nosso rendimento não estava tão bom assim. E o que a gente faz para resolver isso, né? Eu posso te contar o que eu fiz para resolver isso. Eu sou Andressa Ribas, eu passei em 9º lugar no TRT de Santa Catarina no cargo de analista judiciário e antes desse 9º lugar tive aí algumas aprovações. Passei no TRT 4 em 500 alguma coisa, depois fiz o TRT 9 e não passei, aí fiz o TRT 23 e passei em 160 em técnico, fiz o 22 e não passei de novo, e aí depois fiz o TRT 13 na Paraíba, passei 200 e alguma coisa, fiz o 5 na Bahia, passei 300 e alguma coisa na lista, fiz o 14, que é o Rondônia Acre, passei em 71, depois veio o TRT 18, depois de eu ter engatado algumas aprovações, eu não passei no TRT 18. Foi nesse momento que eu voltei para o mercado de trabalho, porque eu tinha me demitido e fiquei ali, todas essas outras provas da metade do segundo semestre de 2022 eu não estava trabalhando. Precisei voltar para o mercado de trabalho. Quando eu fiz o TRT 18, não passei. E me vi numa situação que eu precisava de um método de estudo para eu poder estudar de forma assertiva. Eu precisava saber em que ponto do edital eu estava, precisava poder acompanhar, porque eu não tinha tempo a perder, né? Eu não tinha como chegar na hora da prova e descobrir lá se eu tinha ido bem ou não. Então, eu criei todo um método que me permitisse enxergar em que ponto do edital eu estava e qual o meu rendimento dentro daquele ponto do edital. Mas, mais do que isso, quando eu criei esse método, eu estava numa rotina de trabalho que era de 44 horas semanais e que eu tinha que atravessar a cidade para trabalhar. Então eu tinha aí 10 horas de trabalho por dia, mais deslocamento, o que fez com que a minha energia para estudar diminuísse muito e o meu tempo de estudo principalmente diminuísse. Então eu pensei, olha, ou eu preciso saber exatamente que pontos da matéria eu tenho que estudar, ou eu não vou conseguir, porque se eu quiser olhar e encarar o edital inteiro, não vai rolar. E aí, nesse momento, eu comecei a mapear as provas FCC. Eu analisei as provas FCC desde o TRT 4, né, até o TRT 18, que eram as provas que eu tinha até o momento. Eu analisei mais de 1000 questões e montei uma planilha que me mostrasse quais os pontos mais cobrados pela FCC. E aí, dentro desses pontos mais cobrados, eu comecei a acompanhar o meu desenvolvimento nesses pontos. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer a prova do TRT 12, meu índice de desempenho, minha média diária, era cerca de 90% a 95%. Na prova do TRT 12, que me garantiu o 9º lugar, eu bati exatamente 90% da prova. E por que eu tinha confiança de que eu ia conseguir chegar na prova e bater os 90%? Porque eu vinha desde o começo do ano, estudando, acompanhando o meu processo e sabendo que, dentro dos principais pontos da FCC, ela não me pegaria de surpresa, porque eu tinha estudado de ponta a ponta e eu sabia o meu rendimento. Eu não fui para provas escuras, eu sabia quais eram meus pontos fortes e eu já tinha percebido quais meus pontos fracos para poder melhorar. Então, gente, eu criei essa planilha, que se chama o método Confiando no Processo, que é justamente para a gente conseguir
Ponto 1, mapear FCC e saber exatamente o que a FCC quer de nós. E ponto 2, acompanhar o nosso processo dentro do edital de estudo da FCC para que a gente saiba entregar o que a FCC quer da gente. Então a gente consegue mapear a banca e, além do mapeamento da banca, a gente consegue mapear o nosso desempenho dentro dos pontos da banca, que é para a gente chegar na hora da prova e estar confiante daquilo que a gente sabe que pode entregar. Para isso, a gente faz as questões, a gente anota os nossos resultados e a gente tem que ter esse compromisso diário de apostar no nosso processo e anotar o nosso processo para que a gente realmente crie um mapa e consiga enxergar onde a gente está melhor, onde a gente está pior, quais matérias a gente precisa estudar um pouco mais, quais matérias a gente tem que revisar um pouco mais e dar um pouco mais de atenção. Essa planilha, gente, me acompanhou durante toda a minha preparação entre o TRT 18 e o TRT 12. Eu atualizei ela com as questões do TRT 12 e do TRT 21 para que realmente vocês consigam olhar para ela e saber o que a FCC mais cobrou dentro de todas as últimas 29 provas do TRT. Eu mapeei os cargos de analista judiciário, de oficial de justiça e de técnico de justiça para entregar para você esse mapa pronto. Se você estuda para técnico, você vai saber dentro do cargo de técnico o que a FCC te cobra mais. Se você estuda para analista, você vai saber dentro do cargo de analista o que a FCC cobra mais e assim por diante, para que você consiga se preparar para a prova da melhor forma possível e não ser pego de surpresa. E mais, se você, assim como eu, precisa aí conciliar trabalho, estudo, vida pessoal, rotina e você não tem tempo para perder nos estudos, a gente vai conseguir estudar de forma focada e objetiva. Então, se você quer maximizar o seu processo de estudos, mas respeitando aí o seu tempo, o seu ritmo, essa planilha vai te fazer companhia pelo tempo que for preciso. Eu não vendo aqui o método de estude em 3 meses, estude em 2 semanas, né? Traga a sua nomeação em 1 semana, não é nada disso. O que eu te vendo é, se você quer fazer um processo de estudo com responsabilidade, com continuidade, eu vou estar aqui contigo para te acompanhar, para a gente mapear o teu processo, enxergar onde pode melhorar e onde tem que manter. Tudo sempre respeitando o nosso tempo, respeitando o nosso ritmo, porque esse foi o meu processo, mas cada um tem o seu. Ou melhor, só nós sabemos o que a gente faz para chegar onde a gente chega e mais ainda, tudo que a gente deixou de fazer, né, para poder ter os resultados que a gente teve. Eu tive resultados muito bons no TRT e quero poder compartilhar um pouco isso com vocês, para que vocês também tenham esses resultados e para que o processo de vocês possa ser um pouco mais leve. Já que eu já fiz esse trabalho, já botei a mão na massa, então a gente distribui isso para que vocês peguem essa ferramenta já lapidada e possam aplicar no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem mais informações, vocês encontram no meu Instagram, que é o confiando.no.processo, confiando no processo com ponto no meio, e no meu canal do YouTube, que é o Confiando no Processo. E eu também estou disponível ali em ambos canais pra gente tirar dúvidas, sugestões, pra gente trocar ideias sobre isso. E é isso, se você gostou, me siga nas redes sociais e a gente vai trocando aí, compartilhando os nossos processos, porque juntos eu tenho certeza, se a gente for juntos confiando no nosso processo, a gente vai chegar muito mais longe do que se a gente for sozinho. Um beijo!